Fala pessoal, tudo certo, nada resolvido? Bem-vindos ao canal Pátria Amada Palmeiras. Pessoal, dei uma sumida aí, né? Porque correria, né? No trabalho, na vida pessoal, então devido a isso que eu dei uma sumida. Mas estou de volta aí para dar algumas notícias do Palmeiras que aconteceram, né? Nessas semanas, né? Pessoal, antes de eu começar o assunto, só dar uma opinião sobre a Leila estar tentando, né, mudar o estatuto para poder ter mais um mandato, né? Eu acho isso um absurdo, né? A forma que a Leila se tornou presidente do Palmeiras foi uma forma absurda também, né? Com a ajuda do Mustafa Contursi. E mais uma vez eles estão cometendo um grande erro, né, tentando mudar o estatuto do Palmeiras para ela ir até 2030. Isso é um absurdo, meu. O palmeirense que concorda com isso, cara, vou te falar, velho, dá uma repensada porque não dá, né? Já não basta o Abel Ferreira ficar aí até 2027, né? Já não basta o treinador prolongar, né, o vínculo dele com o Palmeiras e agora a Leila Pereira, pelo amor de Deus, só faltava essa. Não, que isso. O Palmeiras está virando uma SAF sem ser comprada, né? E eu não duvido nada que lá na frente a Leila queira comprar o Palmeiras. Não duvido nada, pelo amor de Deus, que isso não aconteça. Ela é, assim, financeiramente é uma ótima presidente, né? Pro social, ela também é uma ótima presidente, né? Apesar do que aconteceu lá, né, com o sócio interior, né? Mas assim, futebolisticamente, cara, apesar que esse ano ela foi bem, né? Fez boas contratações, né? Quem não respondeu foi o Abel. O Abel que não fez o trabalho dele corretamente esse ano, né? A Leila, ela fez um ótimo trabalho, né? Só que, mesmo assim, eu não apoio uma reeleição dela, um outro mandato, pelo amor de Deus. Bom, pessoal, os assuntos do Palmeiras, agora falando de Palmeiras, é o seguinte. Tô com uma colinha aqui, né, que eu anotei. O Bruno Fux, né, foi comprado pelo Palmeiras do Atlético Mineiro até 2029, né? E o Caio Paulista, que tá no Atlético Mineiro, o Palmeiras quer emprestar para outro time, né? O Galo não quer ficar com o jogador e o Palmeiras também não tem planos para o Caio Paulista. E o provável time é o Vasco da Gama, né? Que o Caio Paulista pode ir emprestado, né? Sobre o Bruno Fux, eu achei uma boa contratação. Eu acho ele um bom zagueiro, né? Um zagueiro que sabe sair jogando, dá bons lançamentos. Então eu gostei, né? Eu gostei muito da contratação dele, mas eu não sei se é para ser titular ao lado do Gomes, porque o Gomes merece um jogador melhor, né, do lado dele, né? E pode ser o Bruno Fux, esse cara, pode ser, mas eu acho que o Palmeiras tem condição de ir ao mercado e trazer um zagueiro de mais qualidade que o Bruno Fux, para ser titular mesmo ao lado do Gustavo Gomes. Né, o Fux, ele... eu reparei que em decisão ele dá umas falhadas, né? Assim como o Luan era, né? Mas mesmo assim eu gostei da contratação do Fux, de verdade, porque é um cara que é, jogou melhor, né, assim, que o Murilo nessa temporada e
Ele no Palmeiras num todo até agora é mais positivo do que negativo, né? Então, devido a isso que eu gostei da contratação dele. Mas é aquilo, tô na dúvida se é o melhor companheiro pro Gustavo Gomes, né? Companheiro de zaga, né, pro Gomes. Mas vamos ver, né, o que vai ser feito, se a diretoria vai atrás de um outro zagueiro ou não. Outro assunto, pessoal, vários boatos aí, né, de Matheus Pereira no Palmeiras, Matheus Pereira do Cruzeiro, o Nino do Zenit, Roger Guedes que vai ficar lá no time dele, né, no Al Rayyan, né, o Roger Guedes o Palmeiras sondou, né, mas é muito dinheiro. John Arias também seria uma boa, né, pro Palmeiras. E o Gerson, que seria um volante espetacular, né, um jogador espetacular. Volante não, né, que ele é mais meio campo do que volante. Ele é mais 8, né, joga de terno. Todos esses que eu falei seriam bons pro Palmeiras. O Matheus Pereira acho que não vem, o Cruzeiro não vai liberar. E se o Matheus Pereira sair do Cruzeiro, eu acho que ele vai para fora do Brasil. O Nino é um bom zagueiro, gostava muito dele no Fluminense. Se viesse, seria o companheiro de zaga do Gomes que eu falei. Né? O Nino, para mim, é melhor que o Bruno Fux. E o Roger Guedes descartado, né? Vai ficar na Arábia. John Arias seria muita excelente contratação. Um jogador muito bom de bola, joga muita bola, John Arias. E o Gerson nem preciso falar, né? Vamos ver o que o Palmeiras vai fazer aí no mercado da bola. Falando agora sobre Vasco e Corinthians, pessoal, né? O jogo da volta é amanhã, a final, né? Não sei se é em São Januário ou no Maracanã, mas é no Rio de Janeiro, né? A casa do Vasco. E amanhã, né, torcer pro Vasco ser campeão, né? Porque o Corinthians, meu, já ganhou o Paulista em cima do Palmeiras, que foi vergonhoso. Se os caras ganharem mais um campeonato importante, que nem a Copa do Brasil, é mais vergonhoso ainda para nós, né? Pro palmeirense, né, que foi investido esse ano 700 milhões e o Palmeiras ficou aí chupando o dedo. Então é torcer pro Vasco da Gama tá iluminado amanhã, os jogadores, né, torcer pro Rayyan fazer gol no Corinthians, pro Coutinho tá inspirado, sei lá, pro Verratti fazer gol. Amanhã é Vasco, União, Palmeiras e Vasco total, né? O Corinthians não pode ser campeão, porque, meu, é mais uma vergonha para nós, né, que não ganhamos nada esse ano, né? Então, é isso, cara. Não sei o que falar mais, só sei que eu vou torcer muito pro Vasco para tirar esse título deles, né? Fez o mais difícil, né, em Itaquera. Agora é fazer o resultado lá no Rio de Janeiro, né, Vasco? Pelo amor de Deus, deixa o nosso ano um pouquinho melhor, né? Menos pior, na verdade, né? Se o Corinthians for campeão, aí é pra fuder tudo, de verdade. É pra fuder tudo. E sobre o Flamengo, né? O Flamengo vice aí no Mundial, né? Por PSG. Eu vi o jogo, né? Até achei que o Flamengo fez uma boa partida, né? Claro que o PSG atacou mais, foi melhor, né? Mas o Flamengo, pra mim, fez uma final justa, né? Levou perigo também pro PSG, né? O Flamengo tem um belo elenco, né? Bons jogadores. E o PSG, cara, ganhou merecidamente, né? Nos pênaltis, né? O goleiro dos caras pegou 3 ou 4 pênaltis, né? O Safanov, muito bom goleiro. E o PSG tem jogadores de qualidade, né, velho? Também. Assim como o Flamengo, mas o PSG é um patamar acima, né? Kvaratskhelia, né, Vitinha, tem vários jogadores aí muito bons. Barcola é um jogador que eu gosto muito. O
Doué, né, que também é um bom jogador. Então, que bom que o Flamengo foi vice, né? Porque só faltava essa, os caras serem campeões do mundo depois de vencer o Brasileiro, depois de vencer o Palmeiras na final da Libertadores, sem o Palmeiras ter dado um chute no gol. Só faltava os caras ganharem do PSG e ser campeão do mundo. Pelo amor de Deus. Que bom que o PSG conseguiu reparar os caras. E se ganhasse também o Flamengo, velho, ia ser um tapa na cara da diretoria do Palmeiras, do Abel Ferreira, da comissão técnica, né? Porque aí, né, ia provar que um brasileiro pode sim bater de frente com o europeu. Como aconteceu no Super Mundial, o Flamengo bateu no Chelsea, o Botafogo venceu o PSG por 1-0, né? O Botafogo fez um gol e se retrancou lá atrás, mas venceu, o importante é vencer. E é isso, né? Mas uma hora um brasileiro vai bater campeão desse formato aí, cara. Não o formato atual, né? Esse formato de mundial curto. Uma hora um brasileiro vai ser campeão disso aí. Né? Flamengo chegou perto, Palmeiras contra o Chelsea chegou perto, né? E, e tá escrito que logo logo um brasileiro vai voltar a ganhar esse mundial aí. Né? O último campeão foi o Corinthians em 2012 e né, tem mérito total, né? E tem que se orgulhar disso mesmo, o corintiano. Mas logo logo um time brasileiro vai ser o atual campeão desse mundial aí. Com certeza vai. Então é isso, pessoal. Né? Se ter mais notícias aí eu volto, né? E compartilhe o canal. Obrigado aí quem se inscreveu. Deixa o like aí pra mim, né? Muito obrigado a todos. E tamo junto e avante palestra. Até mais.